Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Princípios Básicos de Análise do Comportamento, escrito por Márcio Borges Moreira. É uma obra fundamental para aqueles que desejam entender melhor o comportamento humano e as suas causas. Este livro aborda os conceitos essenciais da análise do comportamento, uma abordagem científica que examina como os comportamentos são influenciados pelo ambiente e aprendizagens anteriores. O autor, com ampla experiência na área, utiliza uma linguagem acessível e exemplos práticos, tornando o conteúdo aplicável tanto para estudantes quanto para profissionais e interessados no tema. Em um mundo onde a compreensão do comportamento é cada vez mais necessária, especialmente em áreas como psicologia, educação e gestão de pessoas, esta obra se mostra não apenas informativa, mas também transformadora. O leitor será levado a explorar os fundamentos da análise do comportamento e sua aplicação em situações cotidianas, garantindo uma experiência rica em conhecimento e insights. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, fundamentos da análise do comportamento. Os fundamentos da análise do comportamento consistem em uma série de princípios que explicam como o comportamento é adquirido, mantido e modificado. O autor inicia a obra discutindo o conceito de comportamento em um contexto mais amplo, onde se enfatiza que tudo o que fazemos pode ser visto como comportamento, desde ações simples até complexas. São apresentados os aspectos que influenciam a aprendizagem e as variáveis do ambiente que moldam as respostas dos indivíduos. O autor aborda também a distinção entre comportamentos observáveis e aqueles que não podem ser diretamente observados, como pensamentos e sentimentos, mas que são igualmente influenciados pelas circunstâncias externas. Outro ponto crucial é a análise das consequências que um comportamento gera, onde se introduz a noção de reforço e punição como mecanismos fundamentais para o aumento ou diminuição de certos comportamentos. Essa categorização do comportamento cria um prisma que permite entender não só o que fazemos, mas também o porquê disso, construindo bases sólidas para intervenções práticas em diversas áreas, como educação e terapia. Em segundo lugar, reforço e punição, um dos tópicos mais detalhados no livro, refere-se ao reforço e punição, conceitos centrais na análise do comportamento. O autor faz uma distinção clara entre os dois, explicando que o reforço, podendo ser positivo ou negativo, visa aumentar a probabilidade de ocorrência de um comportamento. Um exemplo de reforço positivo seria o elogio recebido por uma criança ao completar suas tarefas, que a motiva a repetir o comportamento. Por outro lado, o reforço negativo ocorre quando um estímulo aversivo é retirado após um comportamento desejado ocorrer, como o alívio da dor ao tomar um remédio. A parte sobre punição também é elucidativa, abordando como este pode ser utilizado para diminuir o comportamento indesejado. Porém, o autor alertar sobre os riscos da punição física e emocional, enfatizando que a ênfase deve ser sempre na modificação positiva do comportamento. O entendimento claro desses conceitos não só aprimora a habilidade de modificar comportamentos em outros, mas também enriquece a autoanálise e o desenvolvimento pessoal, permitindo que o leitor compreenda melhor suas próprias ações e reações. Em terceiro lugar, condicionamento clássico e operante. O livro aborda também os princípios do condicionamento clássico e operante, duas formas fundamentais de aprender e se adaptar ao ambiente. O condicionamento clássico, inspirado por Pavlov, explora como associações entre estímulos podem gerar respostas automáticas, sendo este conceito descomplicado pelo autor, com exemplos práticos do cotidiano. A análise detalhada das experiências de Pavlov com cães é utilizada para demonstrar como um estímulo neutro pode adquirir significado, por meio de repetidas associações com um estímulo que já provoca uma resposta. Já o condicionamento operante, proposto por Skinner, é uma abordagem que examina como as consequências de um comportamento influenciam a frequência desse comportamento no futuro. O autor traz à tona a importância de entender em qual categoria o comportamento se encaixa para uma modificação apropriada, seja na educação ou em ambientes de trabalho. Estes conceitos fornecem ao leitor ferramentas valiosas para compreender e moldar comportamentos, sendo fundamentais em áreas como educação, terapia e até na dinâmica familiar. O domínio sobre esses aspectos transformativos pode impactar positivamente o relacionamento com os outros e consigo mesmo. Em quarto lugar, aplicações práticas da análise do comportamento. A obra também destaca as diversas aplicações práticas da análise do comportamento, mostrando como os princípios abordados podem ser utilizados em diferentes contextos. Na educação, a aplicação dos conceitos de reforço pode ajudar a criar um ambiente de aprendizado positivo e motivador, onde estudantes se sintam incentivados a participar ativamente. O autor oferece sugestões sobre como professores podem implementar estratégias efetivas para aumentar a adesão e desempenho dos alunos, promovendo não apenas um melhor ambiente de aprendizado, mas também um aprimoramento no desenvolvimento emocional dos estudantes. Em ambientes terapêuticos, as estratégias da análise do comportamento são apresentadas como métodos eficazes para lidar com questões como ansiedade, fobias e comportamentos desafiadores, demonstrando que o conhecimento teórico pode ser aplicado para melhorar a qualidade de vida de indivíduos.
Além disso, o autor discute a relevância da análise do comportamento no contexto organizacional, onde líderes e gestores podem usar esses princípios para aumentar a produtividade e satisfação dos colaboradores. A importância dessas aplicações práticas não pode ser subestimada. Ao serem incorporadas no dia a dia, promovem melhorias significativas tanto na vida pessoal quanto profissional. Por último, desenvolvimento pessoal. Através da análise do comportamento, outro aspecto relevante abordado no livro é a ligação entre a análise do comportamento e o desenvolvimento pessoal. O autor enfatiza que entender os próprios comportamentos é um passo crucial para o autocuidado e autoaperfeiçoamento. Através da análise de reforços e punições que recebemos ao longo da vida, o leitor é incentivado a refletir sobre quais comportamentos estão sendo reforçados ou punidos em sua própria vida, proporcionando um caminho para a identificação de padrões e gatilhos emocionais. Essa autorreflexão é vital para transformar comportamentos indesejados em hábitos positivos e produtivos. Além disso, o livro também se aprofunda nas habilidades interpessoais que podem ser melhoradas através da análise do comportamento, incluindo a comunicação eficaz e a resolução de conflitos. A prática de identificar as consequências dos comportamentos dos outros permite uma melhor compreensão e empatia, criando oportunidades de desenvolvimento nas relações interpessoais. Esse entendimento faz com que o leitor se sinta mais preparado para lidar com situações desafiadoras, valorizando tanto o aspecto individual quanto o social da compreensão do comportamento. Em conclusão, Princípios Básicos de Análise do Comportamento é uma leitura essencial para uma ampla gama de indivíduos, incluindo estudantes de psicologia, educadores, profissionais da saúde mental, gestores e qualquer pessoa que deseje compreender melhor a si mesma e aos outros. Através de uma linguagem acessível e exemplos práticos, o autor torna conceitos complexos em ferramentas de fácil aplicação na vida cotidiana. Este livro proporciona não apenas conhecimento teórico, mas também fornece estratégias práticas que podem ser utilizadas em diversos contextos, resultando em melhorias significativas na vida pessoal e profissional. A capacidade de compreender e modificar comportamentos, tanto os próprios quanto os dos outros, é uma habilidade valiosa que pode enriquecer a qualidade de vida e fortalecer relacionamentos. A análise do comportamento se torna um recurso poderoso para aqueles que buscam desenvolvimento pessoal e melhorias nas dinâmicas sociais, tornando este livro um excelente investimento para quem procura expandir seus horizontes e obter sucesso nas diversas esferas da vida. Se você quiser apoiar Márcio Borges Moreira, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!